Fala galera do Futebol na VBR, tudo bem? Começando o primeiro podcast do Futebol na VBR aí, que vocês viram que chama Na Veia Podcast. A gente tá começando o primeiro episódio, já com um convidado ilustríssimo. Ilustríssimo. Queria primeiramente agradecer ao espaço do Bar Bambu, eles que cederam aqui pra gente realizar essa grande entrevista. Agradecer de verdade também, agradecimento especial ao Albertinho, que é o nosso amigo aqui do Bar Bambu. Bom, a gente queria agora apresentar, né, esse grande convidado, esse cara que jogou só, simplesmente, na Portuguesa de 73, campeã paulista, Corinthians de 79 do Sócrates, esse cara aí que teve uma carreira fantástica, Wilsinho, brigadão aí por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, para abrir, inclusive, o primeiro podcast da nossa página do Futebol na VBR, é um prazer. Eu que agradeço o convite de vocês, é sempre bom a gente falar com pessoas jovens, né, porque a vida é uma renovação, né? E lógico, vocês estão começando um programa que eu espero que tenha muita sorte, muito sucesso e acreditar em vocês. O jovem tem chance de fazer tudo que pode na vida e o mais velho já é mais segurado, mais recatado, mas é por aí. Por exemplo, eu aqui já tive várias vezes tomando uma água mineral, entendeu? Então, quando meu filho falou que ele fez o contato com vocês, que seria aqui, eu falei, pô, legal, até estranhei. Eu falei, mas tudo bem, você está falando que é lá, então vamos lá. Né? Vamos lá. Sábado de manhã, né? Porra. Geralmente eu vinha depois do almoço, mas agora estou vindo cedo. Mas é bom estar aqui com vocês e eu que agradeço a oportunidade de poder estar batendo esse papo com vocês aí, que vai estender um pouquinho, talvez. Vai ser, Tudo bem, não tem legal. nenhum compromisso hoje. Inclusive, explicar, né, que a nossa entrevista, ela, tipo, a gente tem umas perguntas formadas, mais formais e tal, mas a gente quer que seja um clima descontraído, né? Tanto pelo lugar que está sendo a entrevista e tanto porque a gente sabe quanto é maçante, às vezes ficar muito formal e tal, e a gente quer que seja uma conversa mais leve. Então a gente vai seguir conversando tranquilo, soltando umas perguntas ali e aqui, mas em geral é isso, é uma conversa mais Vai mesmo ser um bate-papo. Exato, uma conversa de bar mesmo. Beleza, sem problema. Vamos desenrolar então. Vamos. Wilsinho, primeiramente queria falar da sua infância. Como o futebol entrou na sua vida, naquele menino dos anos 50, assim? Como é que entrou na sua vida o futebol? O futebol para mim acho que igual todo mundo, moleque de periferia, né? Eu sou um também, nasci aqui na Zona Norte, praticamente aqui perto, numa vila chamada Vila Carolina, perto do bairro do Limão, Vila Palmeiras, Zona Norte. Às vezes a pessoa não conhece, né? Mas é ali que eu comecei os primeiros passos, jogando na rua, jogando em casa, que eu tinha um quintal grande na minha casa. Às vezes a gente já jogava, às vezes 2 contra 2, bola, disputa em pênalti, essas coisas todas. E campo o dia todo, né? Vinha da escola, estudava de manhã, vinha da escola, campo. A gente fazia umas peladas na rua, porque antigamente as ruas não tinham asfalto, né? Era terra, principalmente onde eu morei era terra. Então dava pra gente jogar, depois saía dali, ia para um outro campo mais tarde, só voltava para casa de tarde, que eu falo que era a hora da Ave Maria, aí eu falava, pô, hora da Ave Maria porque era a única hora que a minha mãe conseguia pegar a gente, aí a gente pedia para não apanhar, né? Tanto que aprontava por aí, mas é legal, foi uma infância feliz. Hoje eu às vezes vejo, meu filho não foi criado assim, meu neto também não, então a gente às vezes sente uma falta disso, né? O contato, que foi a grande escola da vida, eram os campinhos, eram as peladinhas de rua, essas coisas todas. Sim. Legal. Bom, como você falou, né, a escola do futebol é esses campinhos, essa convivência, assim, jogando e tal. Mas eu quero saber quem foi a pessoa que te levou a fazer esses testes e que apostou nessa sua trajetória no futebol, né? Bom, eu jogava, na época eu joguei para um time aqui de perto, da Vila Nova Cachoeirinha, e o diretor desse time era meu amigo e eu jogava em tantos times e acabei indo disputar um chamado Vila Rica da Vila Nova Cachoeirinha, fui jogar uma Copa, de uma marca de cigarro aí que eu nem lembro mais, mas foi por aí. E aí esse meu amigo falou, eu conheço o Mário Américo, vou arrumar um cartão para você fazer um teste lá, tá bom? Eu falei, tá bom, acho que eu tinha uns 17 para 18 anos já. Aí eu fui, ele trouxe realmente o cartão do Mário Américo, aí eu fui para a Portuguesa fazer um teste, onde eu até falei aí,
no nosso bate-papo antes do programa aqui que a gente está fazendo, que é o Fiz Peneira, onde a Portuguesa fazia de todo mundo, que era o campo do Serra Morena, que era em frente à própria Portuguesa. Sim. E foi lá que eu fui fazer um teste, e lá que eu acabei indo para o juvenil da Portuguesa. Só que assim, eu não tive infantil, não tive juvenil, eu falo assim, eu demorei, mas fui muito rápido, porque eu joguei praticamente um ano. Nesse um ano, eu fui suspenso 2 vezes. Primeiro porque eu jogava na várzea, jogador de várzea, joga aqui, joga ali, e eu era inscrito por um time, tomei 6 meses de suspensão. Aí ficou ruim, né? Eu falei, agora eles vão me mandar embora, mas não mandaram, né? E eu acabei ficando lá também. E antes de eu estrear, eu sofri um acidente de ônibus, e eu fiquei praticamente 6 meses Caramba. sem poder fazer nada de futebol, nada de coisa. Tive que ficar engessado, tá, no pescoço. Hoje tem colete, né, essas coisas. Antigamente Hoje- era injeção. Hoje tá um pouco mais... Tá mais coisa. E eu... Aí é que entra o meu amor pela Portuguesa. Às vezes eu fico até... fico um pouco emocionado, mas não Quando liga eu ver não. essa camisa aqui, Essa camisa é importante. E um diretor da Portuguesa veio na minha casa e falou, porque eles estavam esperando eu para estrear num domingo, pô, eu não apareci. Pô, esse cara acho que é louco, né? Não apareceu, ninguém sabia. Aí ele veio em casa e aí daí ele falou, não, fica tranquilo, a Portuguesa vai cuidar de você. Da hora. Então, Muito bom. chama-se Silvio Moredo, vocês já devem ter ouvido falar. Sim, sim. Já Foi um ouvi. dos grandes diretores da Portuguesa. O pessoal fala que ele é meu pai. E tinha o outro, seu Júlio de Matos, que era dupla, né? Falava que era pai do Enéas. E aí vai, por aí. Aí, caramba. É daí que Aí começa. Essa vai, dupla aí é a torcida da Portuguesa. Essa dupla Mas- aí jogou pouca bola, né? Vocês já imaginam, já, né? Mas é isso daí, é o início de tudo. Então, e agora falar um pouquinho, você falou, né, de toda essa trajetória até você entrar na Portuguesa. Você acha que hoje o futebol, ele perdeu aquele negócio do amor à camisa, que tinha muito, né, inclusive naquela época, de tipo, jogar até o final, amor à camisa, não desistir, se entregar dentro de campo pela camisa que você tá vestindo. Você acha que isso perdeu muito hoje? Diminuiu bastante, né? Perdeu aquela ligação, né? Clube-jogador, perdeu. Hoje, hoje a gente nem fala jogador mais, né? Fala atleta, né? Hoje o atleta, ele não tem aquela mesma ligação que tinha os de antigamente com os clubes. Eu não estou falando por mim, é histórias que eu também ouço de outros amigos, às vezes vejo outras entrevistas de pessoal ainda que participou dessa fase áurea do futebol brasileiro. Existia assim, um maior apego entre um amor, né, entre o clube e jogador. As coisas não é mil maravilhas, porque contradições, choques de opiniões, isso daí não tem como você mudar. Mas eu acho que havia uma ligação sentimental maior do que existia hoje. Hoje é mais profissionalismo. Hoje, para você ter acesso a um jogador, você tem que passar por meio de muita gente, sabe? Você não consegue entrevistar, quem trabalha no campo hoje, vai lá para entrevistar um jogador, aí o assessor de imprensa fala, não, esse daqui hoje não vai falar, você vai ter que falar com fulano. Ele fala, pô, mas eu não queria falar com fulano. Mas é obrigado a falar, porque ele que foi determinado, entendeu? Sim. E antigamente o repórter de campo, principalmente, os que cobriam os clubes, tinham um acesso maior com os jogadores, entendeu? E isso tudo é aquilo que a gente acabou de falar, uma intimidade maior. Uhum. É isso. E como você falou, né, quando você entrou no juvenil da Portuguesa, você ainda jogava várzea. E a várzea praticamente onde nascem grandes craques. A gente sempre fala, né, a gente sempre vê histórias, né, de grandes atletas que surgiram da várzea. Você acha que hoje em dia a várzea está esquecida? A várzea hoje é diferente. Eu, às vezes, vou ver alguns jogos assim, para ver se a gente vê alguma coisa. Mas você vai hoje, a maioria dos campeonatos, de coração, estou falando aqui, é de veteranos, são de veteranos, entendeu? Cara com mais já de 40 anos. Então, eles ainda estão mantendo a várzea. Porque você não vê mais
time infantil, jogadores de 14, 15 anos jogando na várzea. É muito difícil. Sim. Então só tem campeonatos de veterano, campeonato sub-40, sub-50, sub-morte, tem tudo já, né? E você não vê torneios, você não vê competições. E a gente, quando eu era moleque, falo pela minha época, e antes de mim também, a gente via isso, a gente ia jogar de caminhão, juntava dinheiro, montava um timinho e tal, e começava a jogar. E era assim. Hoje as opções são maiores também, né? Hoje tem outros esportes. Veio a arma mais perigosa do mundo, que é o celular. Então, outros jogos, um monte de outras coisas, skate, surgiram outros esportes. E isso daí roubou um pouco daquela infância, entendeu? Por isso que eu acho que a várzea hoje, ela não revela mais jogadores. É muito difícil. Entendi. E agora, na sua chegada à Portuguesa, você chegou na Portuguesa e logo em 1973 já com inclusive seu parceiro, grande parceiro, Enéas, a Portuguesa chegou na final do Campeonato Paulista contra o Santos de Pelé, né? Pelé, naquele time do Santos, ele tava. E eu queria saber de você, como é que foi aquela final, como foi dividir o título, né? Porque até é curioso, né? Porque muita gente pergunta como assim, né? Dividir o título paulista de 73, muita gente até não sabe como história. Então, qual foi o sentimento? Como você estava se sentindo naquele jogo? Conta tudo. Não aumentando muito, mas contando só um detalhezinho, é que assim, a fórmula do campeonato era diferente. Eram 2 turnos, né? Campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Ou, se você ganhasse primeiro e segundo turno, campeão direto, automático. Só que aconteceu assim, que o Santos ganhou o primeiro turno, aí, nesse intervalo que teve uma Copa América, se não me engano, teve um intervalo, e aí veio a Portuguesa, contratou o Otto Glória. Aí começa a mudança da história da Portuguesa, já em 73. Aí veio o Otto Glória, aí teve um mês para arrumar um time para poder jogar o segundo turno, já que o primeiro turno desse campeonato nosso foi mais ou menos terrível. Aí ele acabou montando um time do qual eu não faria parte. Porque eu tinha tido um desentendimento lá com o treinador já naquela época, né? Eu sempre fui meio contestador. E aí o presidente ia me emprestar para o América de São José do Rio Preto. Aí acabou o Otto vindo. Aí eu conversei com ele, aí ele falou, como está sua... Eu comecei a treinar no time reserva, tal, ele estava montando o time. Aí ele falou, como está a sua situação aqui? Eu falei, tá assim, eu praticamente já estou emprestado, acho que nem vou jogar o segundo turno pela Portuguesa, acho que eu vou para o América de São José do Rio Preto. Ele falou, não, me dá uma semana aí, fica treinando aqui, eu vou tentar ver como é que está a sua situação. Que eu, vendo você treinar e tal, eu estou com o time já praticamente montado na minha cabeça, agora tem que montar no campo. E você vai fazer parte desse time. Eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, tá bom. Aí ele falou com o Oswaldo Teixeira Duarte. Grande. O grande Oswaldo Teixeira Duarte, o maior presidente Da história da Portuguesa. Então, aí o que aconteceu? Aí acabamos acertando, eu fiquei na Portuguesa, aí nós fomos para Poços de Caldas, preparou o time lá e veio para o segundo turno. Só que antes disso teve um torneio, que foi a Copa Taça São Paulo. Taça do Estado de São Paulo. Isso, que a Portuguesa ganhou. Aí nós jogamos esse torneio, fomos campeões, né? E aí o time entrou ponto de bala para o campeonato paulista do segundo turno. E aí foi campeão invicto do segundo turno. Aí foi aquela bendita final, né? 0-0, prorrogação. E aí acabou acontecendo estádio o que aconteceu. Cheio. Estádio super cheio, 118 mil pessoas. Então acho que talvez tenha sido o segundo maior público do Morumbi. Acho que perdendo só Do Corinthians? do Corinthians, né? Mas não muito diferente. Porque a Portuguesa era um time de todo mundo, né? Inclusive dos portugueses. E foi assim, mais ou menos, que desenvolveu essas coisas aí. E aí acabamos ganhando o segundo turno invicto também, uma bela de uma campanha, e aí fomos para a final. Aí deu toda aquela confusão. Então eu já vou encaixar uma outra pergunta aqui já. Assim, desperdiçar o pênalti
um pênalti numa final como essa, assim, né? Que era o terceiro pênalti, né? Que você acabou chutando e acabou desperdiçando. No momento em que você vê, assim, que depois iam dois grandes jogadores do Santos bater. Qual que foi ali o sentimento de, eita, e agora? Bom, Como vai ser? pênalti é uma coisa estranha, porque eu era o batedor de pênalti oficial da Portuguesa, naquele time e em alguns outros times também que eu participei. Outros não, né? Só joguei mais em 2 outros clubes. Mas eu sempre falo assim, eu perdi 2 pênaltis na minha carreira, os 2 em final, né? Um contra o Santos, em 73, que eu chutei na trave, e o outro contra o São Paulo, em 75, que eu chutei por cima da trave, que até quando eu cheguei em casa, eu emendando uma historinha rápida, meu pai perguntou, será que já acharam a bola? Os caras falam que o Nelinho chutou no, no Mineirão, né? Sim? A bola sim, fora sim. de campo. Eu chutei aqui no Morumbi também, ninguém achou a bola também. Agora, Caramba. você vê como é que ela foi baixinha, né? Mas é isso daí. E aí acabou dando aquela confusão. Acertei na trave, faltavam 2 pênaltis para cada lado. Aí o juiz, Armando Marques, na época, acabou errando no negócio das contagens, né? Terminou antes de encerrar os batedores, né? Que o que poderia acontecer, assim, na pior das hipóteses, é o Santos perder 2, a Portuguesa marcar 2 e seguindo o jogo aí, continuaria a disputa aí, o que não acabou acontecendo, todo mundo invadiu o campo, uma confusão, uma coisa. Mas a gente estava tranquilo, porque muitos anos a Portuguesa não chegava numa final de campeonato, entendeu? Então, tipo assim, missão cumprida, agora ganha quem tiver que ganhar, né? Não tem jeito. E foi por aí que aconteceu, isso dentro do campo. Então, e só vou. Perdão, aí vou ter que Não, encaixar mais vai na uma fé. pergunta extra-campo, que é até uma curiosidade pessoal minha. Como foi esse extra-campo tendo o doutor Oswaldo Teixeira Duarte, que tinha aquela fama de que. A gente fez a pergunta do amor à camisa, né? Eu digo que o doutor Oswaldo acho que foi o cara, um dos exemplos de amor à camisa sem estar propriamente dentro do campo, né? Porque ele sempre brigou pela Portuguesa, acho que até o fim. Então eu queria saber, assim, como foi esse extra-campo também. O problema todo que aconteceu foi o seguinte, quando nós conseguimos voltar para o vestiário, porque até então eu falo e às vezes as pessoas que tiveram presente, que estavam presentes, podem ser. A torcida da Portuguesa, ela não estava, ela invadiu o campo também, Santos, Portuguesa, foi uma invasão total. E eles queriam uma coisa, né? Um pegava a camisa, outro pegava a meia, queria a chuteira. Bom, resumindo, eu cheguei no vestiário, eu e os outros também, né? Só que a gente jogava antigamente, jogava com uma sunga, né? Hoje eu não sei mais, porque eu não sei como é que os caras estão jogando. Mas a gente tinha uma sunga, eu cheguei no vestiário assim, descalço, só de sunga, sem camisa, meia, chuteira, levaram tudo. E aí os caras falaram assim, puta, aí houve um erro, tem que voltar para o campo, tem mais campo. Como que ia jogar com aquela invasão, aquela bagunça toda? Aí os caras falaram, não, então vamos fazer um outro jogo. Mas aí o que acontece? Foi num domingo, na segunda-feira a gente viajava ou para Manaus ou Belém do Pará, já para jogar o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não ia ter tempo para fazer uma outra partida. Aí queriam jogar na quarta-feira, não acertaram. Aí falaram, então vai ser hoje. Não dava para jogar no domingo, impossível. Não tinha clima e não tinha condição. E na quarta-feira, que seria o intervalo, né, normal, também não dava por causa do Brasileirão. Aí eles se reuniram, Oswaldo Teixeira Duarte, com o presidente do Santos, mas o diretor da Portuguesa, o diretor do Santos e da Federação, e chegaram num contexto que, como não haveria tempo para fazer outro jogo e nem marcar para depois, ou vamos marcar daqui um mês, perderia o sentido. Aí acabaram entrando num acordo que seria assim, como o Santos ganhou o primeiro turno, a Portuguesa ganhou o segundo turno, dividiria o título. Essa foi a realidade que existiu nos bastidores, né? E a gente estava indo embora já. Canindé, quando nós ficamos sabendo dentro do ônibus. Agora, aquela história que eles contam, que o Otto mandou pôr todo mundo dentro do ônibus e saiu, pô, não é, sabe, isso aí é um folclore, é as coisas que aumentam, né? Sim. Inventa, mas aumentando, não é como dizer, né? Eu invento, mas não aumento. Essa daí seria impossível você sair do Morumbi atropelando todo mundo, porque tinha que ir embora, porque senão tinha que voltar para jogar. Isso aí é história.
Sim. Bom, agora continuando nesse assunto, né, de final, título e a Portuguesa, que é um negócio que você sabe muito bem, né, o maior campeão com a camisa da Portuguesa. A final de 75 contra o São Paulo foi o jogo mais difícil pra você? Ou antes, durante a fase, né, do Paulista, teve um jogo que você considerou como uma final antecipada, assim? Eu vou contar uma coisa rapidinho. Em 74, jogou, acho que se não me engano, Palmeiras e Corinthians. É isso que teve aquele gol de mão. Ah, Ah, Tá. sim, sim. Na realidade, a Portuguesa ia fazer aquela final também, só que nós perdemos um jogo em. Onde que foi? Em Bauru. Perdemos um jogo lá em Bauru, se não me engano. É isso mesmo, pro Noroeste, lá em Bauru. E aí acabamos ficando fora e aí o Corinthians acabou entrando, porque ele ganhou do Santo André, São Caetano, não lembro, Santo André. E aí, quer dizer, se a Portuguesa ganha lá contra o Noroeste, contra o Bauru, Sim. Tava na final. estava na na final final. outra Final, vez, 74. Sim. 3 anos seguidos. 3 anos Sim. seguidos, porque aí em 75 voltou novamente para a final, né? Nós Exato. eliminamos o Palmeiras, voltamos para fazer a final com São Paulo. Sim. Então, é isso daí. Foram 3 anos assim que a Portuguesa teve num 73, 74, 75. Aí ela ganhou mais um outro torneio, uma taça governador do estado também. Então, porque o time era o mesmo time. Às vezes saía um jogador, mas já entrava algum que já, sabe, que vinha só para suprir a saída daquele. Não é diferente quando você termina um campeonato, vem de 2, vem de 3, ou o jogador não joga mais. Tal. Então tem essas histórias e tem essas coisas que acontecem. Né? E a Portuguesa era aquele mesmo time, você sabia do goleiro ao ponto esquerda quem era o time, entendeu? Então tinha uma substituição? Tinha. Mas era muito difícil, era aquele time que a gente... Era tudo novo, né? Então, foi isso daí. Bom, em 77 você se transferiu para Juventus. Na época, como foi jogar nesses dois times, né, na Juventus e na Portuguesa, que até hoje tem uma grande rivalidade, né? A gente foi cobrir um jogo Portuguesa e Juventus no começo do ano, as duas torcidas de uma grande rivalidade, tanto dentro de campo como fora. Como foi para você lidar com a situação? Como foi jogar nos dois? Derby dos imigrantes. Saí de um time de português para um time de italiano. Mas uma coincidência, nesse time de italiano, um dos grandes diretores que tinham era português. Aí um dia eu fiz uma pergunta para ele, né? Por que ele falou, não, eu quando vim para o Brasil, tal, eu me apaixonei pelo Juventus e eu vim assistir jogo, aí acabei ficando por aqui, acabei virando diretor, tal, então só isso, mas eu gosto da Portuguesa, porque eu também sou português, tá? Mas ele era diretor do Juventus. Mas é que assim, eu acabei indo embora porque eu já estava na Portuguesa há praticamente 8 anos. E era assim, todo ano, às vezes mudava o time, mas eu continuava. Eu continuava. Vinha a proposta aqui, a Portuguesa não vendia. Vinha não sei de onde, a Portuguesa falava não, 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 não. Aí você vai ficando também, né? Porque você vê os outros. Qual é a única diferença que não tinha na época? Uma história rapidinho. Por exemplo, nós fomos jogar no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro. Nós jogamos em Vitória, Vitória. Depois jogamos no Rio, ficamos praticamente três jogos, uma semana fora, né? Quase 2 semanas. Nós jogamos com um time lá de Vitória, que agora até me foge o nome. Depois jogamos com o Fluminense, numa quarta, Flamengo num domingo. E nós ganhamos desses 3. Ganhamos no Vitória, ganhamos no Maracanã, do Fluminense, e ganhamos também do Flamengo. E eu e o Enéas fomos convidados para participar de um programa de um jornalista que depois ele chegou a ser até praticamente o técnico da seleção também, jornalista do Rio de Janeiro, e foi no programa dele. Ele chegou lá e ele falou, ó, tem uma novidade aí, para que era 74, vinha a seleção brasileira, 74. Ela falou, e da Portuguesa, praticamente, já está definido a lista que a gente tem aqui, é você e o Enéas, os dois. Bom,
pode ficar tranquilo que a Portuguesa está jogando, que vocês estão jogando. Então, assim, vai ter outros também aí, lógico, né? E aí acabamos esperando. Aí falou, pô, legal. Aí saiu a convocação. Aí quando saiu a convocação, o Enéas foi convocado para 74. Sim. E eu fui cortado. Porque o Zagallo achava que eu perdi minha vaga para o Dirceu, de ser. Sim, Dirceu. Perdi para ele a vaga, porque ele achava que ele jogava no meio de campo, tinha mais opções. Bom, isso daí, né? Aí eu acabei ficando naquela relação, né? Vão 20 inscritos e 20 fica na reserva, naquela lista de espera, né? Se alguém machucar... Se alguém machucar, tá lá. Aí eu fiquei na lista, eu falo assim, aí entrei na lista dos 40, mas aí não machucou ninguém. Aí o Enéas também não foi cortado também durante os treinamentos, também acabou não indo. Bom, resumindo, nem ele, nem eu. Nenhum dos dois, que era para ser os dois, no Era final. para ser os dois, no fim não foi nenhum dos dois. Apesar que ele chegou, né, a ser convocado. Se apresentou, jogou, treinou, mas foi cortado. É isso daí, mano. Futebol é assim. Zagallo, né? Zagallo, né? Depois eu 7-4. encontrar com ele aqui na Portuguesa. Eu falei assim, será que eu falo com ele? Eu falei, não vou falar. Não vale Melhor, a pena. né? Não vale a pena você mexer nas coisas, né? Porque você vai falar, vai cobrar que é um negócio, isso seria tipo assim, uma mágoa, né? Um revanchismo. Mas futebol tem isso daí, né? O que você vai fazer? Uhum. É. E aí depois do Juventus você acabou indo pro Corinthians. Você foi campeão em 79. Que você jogou simplesmente com, para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians e um dos maiores jogadores assim da história do Brasil, que foi o Dr. Sócrates. A gente queria saber se ele foi o melhor meio-campo, uma das melhores jogadores que você jogou junto. Dentro da posição que ele fazia, né? Dentro do time do Corinthians, é um cara assim fora de série. A gente pode dizer que era um jogador, como era o Enéas para o Portuguesa, é o Sócrates para o Corinthians, era para outros times, também foi na seleção. Você tinha que ter muito raciocínio para acompanhar o raciocínio dele, entendeu? É difícil. Eu tenho algumas fotos, tenho alguns vídeos que às vezes eu tenho um fã, sabe, que é meu filho, todo é bom. Vai ter um homem que ele manda, porque ele, num jogo do Corinthians aí, ele deu um passe de calcanhar que todo mundo foi atrás dele. E inclusive quem jogava com ele já tinha que saber que ele ia fazer alguma coisa diferente, né? Então é assim, você tinha que raciocinar rápido, né? Sim. E ele falava, às vezes os caras demoram. Como diz, é muito rápido, mas demora um pouquinho no raciocínio, aí me atrapalha, né? Mas não assim, no bom sentido. Mas ele foi um excelente jogador. Sim. E não treinava. Hein? Não treinava? Não. Caramba. Eu conheci uns 3 que era assim. Ele, eu, quem mais? Brincando, não. Treinava o necessário. Mas ele era fora de série. Era fora de série. Bom, legal. Depois do Corinthians, você retornou ao Juventus, passou um ano de empréstimo no Francana, time de Franca, e depois voltou para o Juventus de novo para pendurar as carreiras. Nessa trajetória, jogou com muitos craques, como a gente falou, o Dr. Sócrates, jogou com grandes times também. Mas a minha pergunta é, qual foi o seu grande parceiro de ataque? Foi o Enéas ou a Taliba? Foi os dois. Mas a história da Francana é assim, eu tive um desentendimento com um treinador da Portuguesa, e eu falei, eu vou... Aliás, desculpa, nem era do Juventus, não da Portuguesa. Sim. E aí eu falei que eu não ia jogar mais, porque eu comprei uma briga, e eu realmente fui para Francana, mas eu nem coloco a Francana, porque eu fui para ficar 6 meses, fiquei uma semana. E vim embora. Já voltou. Já voltei porque não tinha condição nenhuma, entendeu? Então tem algumas histórias que eu nem gosto de contar, porque é muito ruim, mas não tinha ambiente para jogar futebol lá. Aí minha filha estava para nascer, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar. Peguei, eu fiquei lá praticamente, acho que não cheguei nem a completar um mês. Né? Caramba. Foi muito rápido, aí voltei. Eu como era do Juventus, né? Fiquei treinando separado, aí o treinador saiu. Esse treinador chama-se Candinho. 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 Tá.
E a minha saída do Juventus foi porque ele quis prejudicar na época uns moleques, sabe? Que era garoto que estava subindo. Então a gente sabe a batalha que é para você faz para subir, para se tornar profissional, sabe? Aí de repente eu achei que não era justo o que ele estava fazendo, me Sim. indispus com ele, aí os moleques acabaram continuando, aí eu me afastei. Mas fora isso daí, e eu fui campeão também pelo Juventus, né? Sim. Aí eu Então. falo assim, então fui campeão na Portuguesa, campeão no Corinthians e campeão no Juventus na Taça de Prata. É Taça de isso Prata, aí. Campeonato não tem- Brasileiro da Série B da época, né? seria a Série B, né? É equivalente, né? Porque depois... que seria equivalente à Série B. Foi em hoje, 83, né, Wilson? 82, 83. Por aí. acho. Foi por aí, né? Por aí. E você falou da Copa de 74, agora eu vou partir 4 anos depois. Na Copa de 78, aquele time do Cláudio Coutinho. Grande time, tá? Grande time. Zico, Falcão, Cerezo, Rivelino. Existia alguma expectativa de ser convocado? Como você imaginava? Sim, existia, mas eu falo assim, eu tive o privilégio e talvez também azar, né? Mas é assim, eu joguei na época que todos os times ainda não tinham esse... Depois começou a modificar assim, o sistema de jogo, mas todo time, você pode falar para mim, todo time tinha grandes pontos esquerda. Era brincadeira. Eu tenho até uma história que eu vou contar daqui a pouco sobre o negócio de ponta esquerda. Isso é um ponto esquerda que brincava comigo, né? E ainda brinca, porque ele está vivo ainda, mas a hora que eu falar o nome dele, vocês vão falar, não acredito. Eu falo, "Putz, pode acreditar." Mas todos os times tinham. Corinthians tinha, Portuguesa tinha, São Paulo tinha, Palmeiras tinha. E, putz, e fora de outro estado, tinha em Porto Alegre, tinha no Cruzeiro, tinha Joãozinho, ponto esquerdo é excelente, Excelente. Santos com Edu. Então era difícil para o treinador convocar 22 jogadores, entendeu? Mas porque ele tinha muito material humano, o que é diferente de hoje, né? Hoje a gente vê assim, eu às vezes não entendo, mano. Você vê, saiu uma convocação aí ontem, eu juro por Deus, mano, Boa Aí pergunta. tem uma pergunta assim, você concorda ou não? Pô, eu tenho que falar, não. Não, porque o que a gente vê esse time jogando, o sul-americano aqui tá ótimo, mas não podemos nem pensar em campeonato mundial. Totalmente diferente da sua época, hein? Diferente, totalmente diferente. E aí você fala assim, mas é o que tem. Eu já penso de maneira diferente. Eu falo, se a gente vai estar jogando uma classificação, né, só com clubes daqui, então por que não convoca, por exemplo? Você vê, convoca daqui, convoca dali. Nas últimas partidas, os 2 melhores jogadores são de quem? Botafogo, que joga o quê? Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Sul-Americano, Libertadores. Então por que não pega? Pega o Palmeiras, que tem um bom time, pega o Atlético, pega, monta um time com jogadores daqui que estão acostumados a jogar esse campeonato cascudo, que é jogar contra a Argentina, Uruguai, que agora a gente tem dificuldade até para ganhar da Bolívia. Pô. Exato. Aí agora vamos jogar com a Venezuela. Pô, o melhor jogador do Botafogo, ele é venezuelano, pô, vai jogar contra a gente agora. Então, você sabe de quem eu estou falando, né? O tal de Samarino, né? Acho que é Savarino? isso. Samarino, né? Ou Sabarino, é bom, mas ele. é ele. Ele mesmo. Então, quer dizer, aí que a gente fica pensando. Aí vem aquele pessoal lá de fora e vem. Porque tinha aquela mítica antigamente, né? De que o pessoal via assim, vamos jogar contra o Brasil. O pessoal já ficava com medo, né? Putz, aquela seleção brasileira. Aí hoje... Não tem essa mesma intimidade que o Brasil, né? Não tem, infelizmente. Aí o que acontece? Se nós somos desclassificados, os jogadores, a maioria nem vem para cá. De onde está, já volta para o país de origem onde eles estão jogando e tal. Dizer, por isso não existe mais aquele sentimento, sabe? De que você querer jogar na seleção. Sim. Pô, antes para você jogar na seleção, você falava, pô, cara, você foi para a seleção, cara. Então, eu sou bom pra caramba. Por quê? Era o sonho de todo jogador, era chegar na seleção. Hoje não, o sonho de todo jogador agora vai esperar um pouquinho, porque só pode sair com 18 anos, né? Mas até um tempinho atrás, quantos jogadores a gente vê aí? Sim. Casos, por exemplo, da Firmino e tantos outros aí que
jogaram Por aí. muito pouco no Brasil e já partiram embora. Quase nem jogaram. Sim, E tá lá, e sem contar os que a gente nem sabe, né? sim. Por Tem exemplo, caso de jogador que jogou menos de 10 jogos aqui no Brasil e já... Ir embora, já ir foi? embora. Agora já estão segurando mais, tá? Você vê o Hendrick foi agora, o Estevão não pode ir, né? São jogadores que têm a gente vê que são pessoas com futuro pela frente, né? Vai demorar um pouquinho, porque tem aquela fase de adaptação, né? O cara tem 18 anos, Sim. então é difícil. Sim. Mas é isso. Agora, uma outra pergunta. Treinar o futebol feminino, que foi algo que você tinha planejado ou foi algo que surgiu assim e você falou, pô, pode ser uma ideia legal, vou me arriscar, ou foi algo planejado mesmo? Não, futebol feminino é uma história meio esquisita. O diretor do futebol feminino era filho de um diretor da Portuguesa. E na época que eu conheci esse diretor, agora depois de grande, ele era pequenininho, ia no vestiário. Caramba. A gente dava uns pontapés, às vezes, No molequinho. no molequinho, falava, sai daqui, moleque, enchia o saco, tudo pequenininho. Mas aí todo mundo envelhece, todo mundo cresce. E ele acabou um dia me ligando, falei, pô, aqui é o Reinaldo. Falei, pô, Reinaldo, quem é o Reinaldo? Não conheço. Quem que é? Aí ele falou, pô, Reinaldo, filho do Mané da Costa. Eu falei, pô, você tá brincando? Ele falou, meu, lembra aquele moleque que vocês judiavam de mim no vestiário? Sou eu, tal. Ele e um outro diretor, Toninho das Flores. Toninho das tradicional Flores. Dentro da Portuguesa. Toninho das Flores tem umas Isso, ainda histórias. tá lá, tive com ele sábado passado. Gente boa, gente boa. Aí nós estamos pensando, a gente vai ter que jogar contra o São Paulo e nós estamos sem treinador. Eu falei, como? Ele falou, o treinador era o Piau, que tinha, sabe, o Piau que foi jogador da Portuguesa também, depois jogou no São Paulo, no ponto esquerda. Aí era o treinador do feminino, eu nem via jogo do feminino. Aí ele falou, pô, quebra esse galho pra gente. Falei, puta, mas como que eu vou fazer isso aí? Eu falei, eu não conheço nada de futebol feminino. Ele falou, não, vem. E aí a gente conversa, tá? Aí fui lá pro Canindé, mano. O que a Portuguesa não pede pra você que você não... Né? Quem não pede rindo, Quem quem que faz chorando. chorando. Aí fui lá numa segunda-feira, meu. Aí apareci lá e conversei com ele. Ele falou, pô, a gente vai jogar com São Paulo quarta, quinta-feira. Pô, a gente tem um time, pô, e o São Paulo... Aí me falaram, as vitórias de São Paulo, 10, 12, 8, 9. Falei, caramba, ele falou, porque houve uma divisão da seleção brasileira de jogadoras, sabe? Para começar aquele campeonato paulista, acho que era 88, se não me engano. Sim, sim. Desculpa, 98. 98. Anos Aí, 90 ali. Me mostrou o time, eu falei, putz, pra nós não veio ninguém, veio uma jogadora, só uma goleira. Eu falei, caramba, e pô, São Paulo tinha Cici, Formiga, todas as jogadoras enfiaram tudo no São Paulo. E na Portuguesa, no Santos e no Corinthians, pegaram mais 2 de cada um, tá? Aquelas coisas. Aí eu falei, mas eu não sei nada de futebol feminino, nem sei como é que é. Bom, mas é futebol, né? Foi se arriscar. Aí eu falei, tá bom, um jogo, hein? Não, faz esse jogo pra gente do meio da semana, aí depois a gente vê o que vai fazer, vamos procurar um treinador, tá bom? Tá bom. Aí fomos fazer o jogo. Aí treinei na segunda tarde, eu treinei o time, na terça eu treinei o time, eu falei assim, meu Deus do céu, acho que aí comecei e encerrei minha carreira. Foi menos que no Francana, né? Que no Francana que você ficou uma semana lá no futebol feminino, você ia ficar 2 dias. Meu Deus do céu. Aí eu falei, mas esse é o time de vocês? Ele falou, Falei, por quê? Falei, nada. Não, segue o jogo. Então vamos perder unido, né? Só que tem uma coisa, né? Desculpa até te cortar aí, que é curiosa. A Portuguesa feminina em 99, a Lusa Salenco foi campeão, né? Foi campeã, a Portuguesa de um título em 99. Então você vê, um ano depois já, às vezes você se depara assim, né? Putz, esse time aqui. Aí em 99 teve patrocínio, inclusive, da Salenco, da Santana, né? Da Faculdade Santana. Santana. Aí a Portuguesa ganhou em 99, salvo engano, não sei se estou enganado. De 99 para frente ganhou tudo. Tudo. Ganhou a Paulista. Tá vendo? Foi só você chegar lá, ó. Ganhou o Brasileiro. Mas aí é que tá o pulo do gato. Por que eu falei que fui fazer um jogo e fiquei 5 anos na Portuguesa? Porque nós jogamos com São Paulo, certo? Uma quarta-feira ou quinta-feira à noite. Os jogos à noite era lá no Ibirapuera,
no campo lá. Resultado, quando foi o jogo, 3-2 para a Portuguesa. Aí, ó. Ninguém acreditava, né? Falava, puta, não é possível. Eu estava esperando uns 8 ou 9, 10. Nós ganhamos de 3-2. Falei, ganhou. Aí ficou aquele negócio aí, sabe, a choradeira. Não, pô, falei, mas eu não posso, eu tenho outro compromisso. Não vai dar. Aí, puta, tanto fizeram que eu acabei voltando. Por isso que eu falo, fui para fazer um jogo, fiquei 5 anos na Portuguesa, né? E dali, da Portuguesa, aí nós começamos a ganhar tudo, disputar tudo, né? Paulista, brasileiro, tudo. Seria hoje, o Corinthians é hoje, foi a Portuguesa nos anos 98, né? 2000. Isso. Então, é isso daí, por isso que eu falo, mas aí tinha uma estrutura, um bom patrocínio, aí eu comecei a ir buscar jogadora, pegar aqui, pegar ali, viajar, sabe? Trazia jogadores e a gente montou um esquema legal, aí foi embora. E acabou levando até 11 jogadores da Portuguesa, acabou levando, não, eu que levei, eu fui trabalhar na CBF, né, que fui convocado para dirigir a seleção, que foi no Mundial nos Estados Unidos, de 99, depois teve as Olimpíadas em Sydney 2000. Em 2000. Mas a CBF não é para amador, não. A CBF é casca grossa. Meu Deus do céu, eu nem gosto de falar. Sim. Melhor mas nem. Você vê, né? É como se fosse uma mística a Portuguesa e o Ursinho, porque no feminino ganhou, no masculino ganhou, onde tava ganhou título. Ele chama título, porque você pode então. ver, depois que ele chegou, porque assim, que nem o Wilson contou pra gente, né? Foi um negócio assim, ele chegou e viu a Portuguesa e falou assim, putz, é isso aqui mesmo que eu vou ter que treinar? Ah, tá bom, vamos lá, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Aí primeiro jogo, já ganha do São Paulo, que tava ganhando de todo mundo. Que era o bicho papão. Que é como Exato. se, vou até pegar, você citou o exemplo do Corinthians feminino, né? O que passa o Corinthians feminino hoje, que dá 8-0, 9-0, né? Vamos supor que o São Paulo fazer uma, né, comparação assim, mais ou menos, né? Aí vem o Wilsinho, ganha de 3-2. Aí você já fala assim, putz, eita, esse cara aí... É diferenciado. Esse é diferenciado. Aí vem 99. Um ano depois, só do Wilsinho chegar, título. Então. Aí deslanchou, aí ganhamos brasileiro, ganhamos tudo. E daí pra frente foi daí, só... Fui pra seleção também, meu Deus. E na área do futebol feminino, quem que é a melhor jogadora, assim, que você já treinou? E quem a melhor que você já também jogou contra, assim, que você viu, assim, e falou, putz, essa aí eu queria no meu time? Foi a Cici. Vamos fazer um comparativo Cici e Marta, né? Eu diria assim, só para você, não que a Marta não seja uma grande jogadora, né? Foi. Hoje já não é mais a mesma jogadora, porque tudo tem um início e fim, né? Mas só que é aquela comparação que a gente está falando, Enéas, Sócrates, aí, Denner, não sei quem. Então tem esse comparativo. Mas a Cici foi a grande jogadora da época que eu vi jogar. E ela não era da Portuguesa, ela era do São Paulo, né? E foi adversária. Queria na Portuguesa. Sim, queria, mas é que ela tinha um jeito dela e ela gostava do São Paulo e ela ficou lá, né? Mas mesmo assim ela veio jogar, foi convocada para jogar na seleção e foi uma grande jogadora da seleção no Mundial dos Estados Unidos, inclusive ela foi artilheira do campeonato. Foi. Mas é isso daí. Que você treinou também. Treinei também. E foi a melhor, então, que você treinou e ao mesmo tempo que jogou contra. Foi contra e a favor. Né? Então aí é bom, né? Aí é bom. Bom, voltando para esse assunto de jogadores, tal como você falou, a gente faz muitas comparações, Enéas, vários jogadores, Dr. Sócrates, que a gente falou. Você acha que os jogadores de hoje em dia, que a gente falou, teriam espaço nos times que você jogou? Por exemplo, se você pegasse, sei lá, jogadores hoje da seleção brasileira, você acha que ele teria um espaço numa seleção brasileira? Antigamente? Você prestes a ir à convocação, quase você entrou? Eu acho que alguns teriam, assim, sabe? Mas se você fosse analisar, por exemplo, pegar esses de hoje com os que tinham, esses de hoje não, sem revanchismo, porque eu acho assim, o futebol de hoje são esses daí, entendeu? E para frente, a gente não sabe o que vai vir. Talvez daqui a alguns anos alguém vai falar, puta, mas aquele
a seleção brasileira de 2022, 2024 era bom pra caramba. Esses caras que estão jogando hoje, que vai ser, sei lá, 2028, 2030, por aí, que é a época de vocês. Aí vocês é que tem que prestar atenção, porque vocês são jovens ainda. E vocês vão ter tempo de fazer esse comparativo. Vai falar, não, aqueles jogadores lá eram melhor que de hoje. Então, eu falo assim, cada época é uma época. Só que eu acho assim que antes existia assim, um respeito maior do jogador. Pô, eu quando vi um jogador que tinha jogado antes do que eu tinha o maior respeito, sabe? Eu fazia questão assim, de cumprimentar, de reconhecer. Hoje os caras... Então... E a gente ouve muitas histórias que eu não vi ao vivo, então a gente ouve, escuta, se acreditar, acreditou, se não acreditar, é o problema de cada um. Mas a gente vê umas histórias aí que eu acho que para um jogador de futebol fica mal pra caramba, né? Mas como eu não tenho certeza, é fake ou é real, se é real, então eu não faço esse tipo de comentário. Mas se for real... Sem chance. Então, falando até agora um pouco, estendendo, quando a gente falou que ia fazer o podcast, o pessoal da minha família, meu pai e meu irmão, falou, tem que trazer o Silvinho, o Wilsinho, porque ele foi um grande jogador, não sei o quê, e a gente, pelo menos eu, não tinha visto muito essa história. E aí quando eu fui ver, realmente é diferente, né, dos jogadores de hoje em dia, os de antigamente. Eles têm uma visão que eu acho que poucos jogadores têm hoje em dia, que é o amor à camisa. Porque, além do talento natural, vamos dizer assim, porque você falou, você veio direto dos campos, tal, começou na rua. E é diferente de hoje em dia, porque é um dom, hoje vamos tem dizer também, assim. né, também todo o processo que vamos por o Wilson contando pra gente, né, que não passou por escolinha, né, nem nada. Começou lá dos campos de várzea, jogando na rua. Hoje muito jogador ainda que passa por escolinha de futebol, depois já sobe, né, pro juvenil dos clubes. E isso é uma história muito incrível, assim, né? Hoje em dia é muito... Identificação também com o clube, que hoje é muito difícil existir. Normalmente hoje, claro que assim, não vou dizer, né, também a questão do dinheiro, né? Mas assim, qualquer outro clube vem, faz uma proposta, o outro já vai, não tem mais aquela, tipo, a identificação de, tipo, eu pertenço a esse clube, vou... Não digo que vou ficar assim, né, pelo resto da minha vida, o resto da minha carreira, mas assim, jogar e ter ali a identificação com a torcida, com o clube, hoje em dia é muito diferente. Sim, é diferente. Existem alguns abnegados, né? Alguns caras que, no caso do Rogério Ceni, ficou quantos anos no Palmeiras, o Marcos, né? O Ademir da Guia, que para mim foi um dos grandes jogadores que eu vi jogar também, o Rivelino e tal. Eu, às vezes, vejo alguns comentários dele. Eu vejo, por exemplo, às vezes eu assisto alguns comentários do Gerson, do Rios e tal. Quem tinha de ouro. Eles são mais assim, eles são mais casca-grossa, sabe? Não, então. Esses caras na nossa época não iam jogar, não. Pelo amor de Deus, cara. Aí você fala assim, pô, esse cara, não, mas... eu tive o prazer de jogar contra alguns a favor... Alguns em seleção, que eu joguei muito em seleção paulista também, sabe? Que hoje não existe mais. Não existe mais. Isso era legal. Porque quando acabava o campeonato, aí formava-se uma seleção paulista, acabava no Rio uma seleção carioca, em Minas e tal. Isso era legal. Então era seleção contra seleção, sabe? E eu acho que isso daí é uma coisa válida. Só que isso daí foi substituído pela Copa do Brasil, tem outra aí, eu nem sei. Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, essas coisas todas. Não tem mais aquela rivalidade de antes era legal, hein? Estado contra Estado, né? Então, isso que eu falo. Aí você jogar numa seleção paulista, era difícil. E quantos caras bons você já jogou nessa seleção paulista? Se você for citar aí alguns, imagina os caras que... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. A gente fala assim, pô... É o maior prazer. Prazer do quê? Não, de poder jogar com vocês, né? Não é fácil, não. Então. Inclusive, eu até ia te perguntar, quem são, assim, inspirações pra você dentro do futebol? Jogadores, assim, que você fala, caraca, esses caras aqui são inspirações, assim. Eu vi jogar... Eu vi jogar o Ney, vi jogar o Edu, gosto muito do Edu, como jogador que ele foi. E... Eu falei que eu ia contar uma historinha rápida sobre o ponto esquerdo, então vou contar isso que eu ia perguntar isso agora. daí, porque tu vai falar da minha posição. O Pepe, simplesmente o Pepe. O Pepe. Hoje está fazendo, esses dias está fazendo acho que 90 anos, 90 Esse aí tem uma Mas esse história. cara é uma figura, eu falo que Deus
dê a ele muita vida, e até onde tiver que ir, né? Mas às vezes nós somos patrocinados pela Prevent Senior, sabe? Tem uma série de jogadores que é patrocinado pela Prevent Senior, eu estou nesse meio aí. E às vezes tem a reunião, a gente se encontra num almoço, no final de ano, numa festa dessa, e ele sempre brinca, ele fala assim, um dia estava assim, ele falou, putz, hoje aqui está empesteado de ponta esquerda, né? Você, o Edu, Piau, Edu Bala, um monte de jogador ponta esquerda. Só nome, Só craque, só hein? nome de peso. Aí ele fala assim, eu vou falar a verdade, quem eu gosto. Você, para mim, é o melhor ponta esquerda que eu vi jogar. Caramba. Depois de mim. Ele Ah, fala, depois de mim, Sim. você é o melhor. Eu falei, pô, mas o Edu falou, não, pô, tá de um jogador, o Edu, putz, jogava pra caramba. Mas você é Mas eu diferente. gosto de diferente. você, mas você é o segundo melhor. Porque o sou primeiro eu. sou eu. Então não tem jeito. Então ele é desse tipo. Mas ele falou a verdade. Não, pô, mas um cara que jogou naquele. Mas ataque imagina ouvir isso do Santos. Pepe. Imagina ouvir isso do Pepe. Putz, um cara que jogou no Santos, jogou na seleção, né? Até hoje, pô, é um dos maiores artilheiros, tudo. Então, é legal isso daí, a convivência que você tem com as pessoas, sabe? Mas é muito bom. Então, e aí agora a gente, então, pra gente ir caminhando pro final, né, pra fechar, agora vem uma tarefa legal, você montar um time dos melhores que você já jogou. Incluindo o goleiro e até o Goleiro, técnico. Até o técnico. É Meu um Deus trabalho do céu, difícil sério? de você. É. Puta, aí vocês vão ter que escrever, mano, porque lá... Nossa, É aí difícil, é né? difícil, né? Porque assim, você já jogou com... Já joguei com muitos grandes jogadores, né? Quero ver aí seu time. Mas por exemplo, goleiro para mim, tirando assim de seleção, ficaria com o Leão, né? Leão, Leão. é. Lateral direito, eu não joguei contra, mas... Ou que jogou com, né? Jogou com você. que jogou comigo, né? Acho que nem o Zé Maria. Zé Maria. Maria. Grande Zé Maria. Amaral, jogou na seleção, faleceu agora recentemente, que eu Sim. vi jogar. Mas isso é um time que eu estou fazendo, né? É, os dois zagueiros aí. E Os dois zagueiros. agora, Tem trabalho... o lateral esquerdo, eu escalaria, se eu fosse escalar, seria o Vladimir. Vladimir. Nossa, Vladimir também. Volante, é meu Badeco. Badeco. Alguns falam Grande capitão Badeco. grande capitão, comandante, cara, puta, um dia que se vocês tiverem o prazer de conhecer, uma excelente pessoa, mas eu vi jogar com o Clodoaldo também, aí você vê, não é Cara, fácil, não, então. Então eu ficaria, sei lá, não posso jogar com os dois, porque os dois não dá. pô. Então eu fico com o Badeco, mas o Aí- Clodoaldo Aí sairia mais nessa no meio, seleção. assim, os outros dois meio-campos, quem seriam? Que é difícil, hein? Você jogou com muito por meio-campo exemplo, bom, hein? É, então. O Tem, Sócrates eu tô jogou com falando, muito. Então vou deixar, por exemplo, o Ademir jogaria na seleção. Aí eu ficaria, por exemplo, com a ponta direita, até deslocaria. Aí eu colocaria como atacante Os três eu vi atacantes ali. Sócrates, Ah, Enéas ah. e um mais novinho que viria também, né, caberia nessa seleção, o Denner, mas eu ficaria pela época que eu vi jogar com o Zequinha, que foi do Rio de Janeiro. Zequinha. Grande. Zequinha. E técnico? Técnico seria o Otto Glória Otto dessa Glória. seleção. Você vê que é uma seleção que a gente fala assim, pô, mas não dá para jogar todo mundo, né? Tem o Ribelino, tem o Furacão, tem muito jogador, né? Dá um time, mais as reservas, mais... Mais reserva, tem Serginho Chulapa. É, né? então. Nossa, só. Só lenda do futebol, É, velho. só. Zico. Você teve esse Zico, privilégio aí, hein? tive. Gigante. Zico tá nesses fora de série, sabe? Você fala Sim. assim, quem são fora de série? Zico é um deles, sabe? Zico é um deles. Continua até hoje aquele cara, né? Que você para pra... Você vendo as filmagens dele jogando, você vê ele chutando ainda. O Zico é. Verdade. E tantos outros, meus falam. Isso é Zico. assim que eu vi jogar e que eu não joguei, mas vi atuar. No Rio né? ali o Zico. Zico. Zico pelo Flamengo, era o Roberto pelo Vasco aqui. o Geração. Roberto pelo Vasco, que jogou na Portuguesa. Portuguesa né? também. Você vê.
Roberto, pô, ele voltou da Espanha, jogou contra o Corinthians. 5-1, apanhamos no Maracanã. Você tava nesse jogo? Tava 5-2. 5-2. De onde ele chutava 5 a bola. gols do entrava, Roberto, gol. né? E foi 5 gols dele, né? 5 dele. Caramba. Os caras falam, como é que eles falam agora? Quando o cara faz 3 gols, é Hat-trick. hat-trick. Ele que seria o quê? Quinto trick? Porque ele foi... Não, ele... Nesse jogo, de onde ele chutava, a bola entrava. Vou falar, parece que ele tá com GPS. GPS, bola, não. vou chutar lá, fazia. Mas, pô... Artilheiro. Jair Furacão, Paulo César Caju. Nossa. Muito... Isso é que a gente tá assim, né? Rapidinho, né? Se falasse pra mim, faz uma seleção em casa antes de chegar aqui, aí eu ia trazer um mas tá bom, montadinho, né? já citou alguns mas nomes assim, aí. Ah, ótimo, já. Que foram... E teve outros grandes jogadores. Ah, e perguntar da seleção, antes de terminar, né, da convocação da seleção paulista. O que eu... Do que você achou e como você se sentiu indo pra jogar com tantos craques, assim, né? Bom, eu tive um privilégio que às vezes o pessoal fala. O treinador, por incrível que pareça, da seleção paulista, toda vez quem que fazia, porque é a federação que montava isso daí, era o POI. Poi que foi treinador, era de São Paulo, treinador de São Paulo, ele era um dos caras que eu fui, é aí que eu falo. Ele que me convocava. A primeira vez que eu fui, ainda estava na Portuguesa, quando eu fui convocado. Depois, nesse intervalo, eu fui para o Juventus. Qual foi a minha surpresa quando eu estava no Juventus? Veio um comunicado que eu tinha que me apresentar no Morumbi, porque eu estava convocado para a seleção paulista daquele ano, era 77, 78. Aí eu falei, caramba, jogando pelo Juventus? Aí os caras falaram, jogando pelo Juventus. Então, era o Poi, o treinador, mas teve seleção que eu fui que, pô, tinha o Leivinha, tinha Chicão, tinha o Enéas, tinha, putz, meu Deus do céu, Ademir da Guia, tinha o goleiro. Que seleção, hein? Valdir Pérez, tinha Enéas, tinha outra seleção, tinha o Serginho Chulapa, tinha o César Maluco, César Maluco. tinha o Edu Bala, nossa, porque todo ano mudava, né? Então sempre aparecia os jogadores, Jorge Mendonça Sócrates, tinha um jogador demais. Só craque, só craque. Amaral, Zé Maria, Vladimir, putz, da Portuguesa tinha o Dicá, Dicá, o chutador, né? Pô, você vê, eu nem citei o nome do Dicá, não. O Dicá é um jogador fora de série, o Zenon. Jogou na os Portuguesa dois jogaram também. na Portuguesa. Então é por aí que você vê, né? Tinha o Valdir Pérez, goleiro, Leão. Jogou na Lusa também. Jogou na Lusa também. E a Portuguesa teve um grande jogador, um grande goleiro, só não foi para a seleção, porque também sofreu o problema foi o Zecão, que teve uma temporada maravilhosa. Avassaladora. Em 73, o Zecão foi um monstro, um jogador desconhecido que veio de Sorocaba, né? Praticamente. E tantos outros, né? Às vezes eu pego lá, para me falar de todos, eu tenho que dar uma olhadinha lá nos álbuns de recordação. Né? Então, a gente queria novamente te agradecer, Wilson, por ter aceitado esse convite aqui da gente, participar do primeiro podcast aqui do Futebol na Estreamos bem, né? Estreamos bem, hein? Então, estreamos lá em cima. E queria te agradecer de novo, foi muito especial estar aqui com você, fazer esse bate-papo sobre futebol, falando sobre a sua carreira. Agradecer novamente também ao pessoal do Bar Bambu por ter cedido espaço pra gente, muito obrigado também. E é isso, queria te agradecer bastante. Obrigado, Wilson. Muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço a vocês, espero que vocês tenham sucesso. Vocês estão começando agora, é o primeiro? Primeiro. Eu costumo dar sorte. Então, aqui. Chama título. Eu Chama espero que título. aqui também vocês desenrolem, porque o futuro é dos jovens, né? E aí eu que agradeço por ter participado com vocês, tá bom? Também agradecer a todo mundo que assistiu também. Muito obrigado, viu, gente? Força. Eu só vinha no Bambu para tomar Guaraná. Agora, hoje, acho que talvez eu vá tomar uma cerveja. Então, tá É isso, bom. muito obrigado. É isso, muito obrigado, gente. Até o Até a próximo. próxima.